Bom dia, excelentíssimo doutor Leonardo Tumiati, ilustríssima promotora Ana Flávia Vieira, excelentíssimos jurados presentes, excelentíssimos, vou chamar de ilustríssimos, servidores da Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que estão dando esse suporte, e a pessoa da senhora Vera, que está nos atendendo aqui com um cafezinho, com água, dando todo esse cuidado com a gente, cumprimento aos servidores públicos e presentes. Me perdoem de não ficar tão perto de vocês, de voz, excelência, desculpa, porque eu vou ter que administrar aqui o computador e então eu tenho que estar indo e vindo, e isso vai dificultar ficar mais próximo, mas eu acredito que estão me ouvindo bem, e é o que importa. Nós estamos diante de um processo, de uma ação penal, que ela é eivada de uma série de vícios. Existem aqui, dentro dessa ação penal, vários elementos, várias ditas provas que não levam ao senhor Fábio Ferreira a autoria do crime. Isso, o que eu quero dizer com isso? Vamos tratar da materialidade? Discutir a materialidade? Houve o óbito? Houve o dito assassinato? Houve, não vamos discutir isso. O laudo está aí, está inserido, vocês viram, brilhantemente apresentado pela dona promotora. Isso aí nós não vamos discutir. A pergunta aqui é: quem é que cometeu esse crime? Quem é que cometeu esse crime? O Ministério Público, ele tem acesso àquilo que é entregue pela Polícia Judiciária. E aí, quando nós vamos até o processo, gostaria que somente colocasse ali no telão, André, poderia só colocar ali com um pouquinho a projeção. Vai funcionar? Bom, estou tendo problemas aqui, eu gostaria de apresentar, enquanto isso, estou adiantando por causa do tempo. Tá? Não está querendo aparecer agora. Como deixou você. Mas
der certo, você crê e depois crê. Mas o relatório apresentado para o Ministério Público pela doutora Carla Cristina Peixoto Ferraz, delegada de polícia, cerca de 10 anos após o fato, esse processo foi instruído com um relatório de investigação feito pela Polícia Judiciária Civil. Qual o tipo das testemunhas? Aqui tem uma falha material, onde diz que o autuado confessou a prática dos atos que lhe foram imputados, mas não houve confissão de nada. E em sede de interrogatório, o investigado ele negou a prática. Na verdade, todo esse processo, esse júri está formado em cima dessas provas. E aí, quando nós trabalhamos com as provas que estão com os autos e com os elementos realmente que vão trazer a verdadeira convicção, nós vamos entender que Fábio Ferreira não cometeu crime algum. Porque o que acontece? O boletim de ocorrência apresentado pela Polícia Militar, gostaria de apresentar ali, mas infelizmente não está aparecendo. Eles ouviram a senhora Jocilene, sim, e somente ouviram a senhora Jocilene. E lá ela diz o seguinte: fomos solicitados via 190 informações, um carreteiro havia efetuado disparo de arma de fogo contra outra pessoa. Um carreteiro havia efetuado disparo de arma de fogo contra outra pessoa. Como foi possível ver aqui, diante dos depoimentos, o que mais tinha naquele lugar era carreteiro. Carreteiro do Brasil inteiro. Até então, o que foi apresentado de imediato é que um carreteiro cometeu esse crime. Mas foi especificado quem cometeu? Não. Não foi apresentado pela senhora Jocilene, não foi apresentado por nenhuma outra pessoa. Até então, a polícia militar ouviu somente a senhora Jocilene. E por que eles ouviram a senhora Jocilene? Porque ela foi a única que ficou, até porque ela morava nos fundos e era casada com o proprietário, o senhor Gauchinho. Até aí tudo bem. Eles já sabiam que um carreteiro, até então, cometeu esses disparos contra uma outra pessoa. Agora, quando a gente parte para o relatório dos investigadores, isso é o que é mais interessante. Aqui diz assim: essa equipe de investigadores diligenciou nas cercanias do local do crime, colhendo informações sobre os fatos ocorridos na data de 9/10/2011, e obteve informações que a vítima, Geralcino da Rosa, estava no local do crime quando chegou o suspeito, senhor Fábio Ferreira. Começaram um diálogo nada amistoso. Em dado momento, a vítima zombou, gozação do suspeito, falando que os motoristas da transportadora Bortoli não sabiam dirigir caminhões, ficavam atrapalhando o trânsito, dirigindo na velocidade de 40 km por hora, e em seguida começaram a falar de futebol, que inclusive a vítima era torcedor do time de futebol Vasco da Gama, e o suspeito torcedor do time de futebol Internacional. Vem cá, morto fala alguma coisa? Morto diz alguma coisa? O torcedor, a vítima era torcedor do Vasco da Gama. É o meu notebook? Então. Tá. Infelizmente. A questão é: defunto agora diz para qual time torce. Agora foi. Agora foi. Doutor, sim. Sim. Ele está numa coisa do Vasco, a vítima.
Se puder desligar aqui a luz seria melhor. Boa observação, ó. Ele estava então com a camisa do Vasco, né? Só que tem um detalhe. O autor torcia para quê? Para o Internacional? É isso? Agora tem um detalhe que também não foi trazido à tona. É o seguinte, tá? É que no dia do fato, o jogo era Flamengo e Fluminense. Era um jogo do Flamengo e Fluminense. Uma pessoa que vai para um ambiente onde tem Fla-Flu, uma camisa do Vasco, ela está buscando confusão. É ou não é? Porque aqui está bem clara a reportagem aqui, ó. Rio de Janeiro, Engenhão, lá no meu estádio, sou botafoguense, sou carioca da Gema, conheço aquela região inteira, doutor Dumiati, a senhora doutora Ana Flávia também são cariocas, são meus conterrâneos, né? E aqui diz o seguinte: com 4 desfalques importantes, Ronaldinho, Willian, Zagueiro e Felipe, o Flamengo mostrou todo o seu poder de superação para vencer o Fluminense numa incrível virada de 3-2. Foi de virada, doutor. Pô, Flamengo, né? Apesar de não ser flamenguista. Mas a questão toda é, como bem destacado pela dona promotora, ele estava com a camisa do Vasco num jogo do Fla-Flu, aonde pessoas do Brasil inteiro estavam reunidas, caminhoneiros do Brasil inteiro estavam reunidos. Não era 1 ou 2 ou 3, não era só Fábio Ferreira e nem o Geralcino, vulgo Índio, chamando todo mundo daquele ambiente de corno, dizendo que quem torcia para o time que estava ganhando era corno. E o mais engraçado é que no relatório da investigação aqui, diz que o suspeito é torcedor do time de futebol internacional. Primeiro, ele é do interior de São Paulo. Se ele fosse gaúcho ou do sul, tudo bem. Segundo, ele é torcedor do Corinthians. Terceiro, quem foi que deu essa informação para os investigadores? Porque não aparece aqui. Até então, esse convencimento formado aqui pelos investigadores partiu de uma declaração do boletim de ocorrência no dia do fato, onde diz que um caminhoneiro, num ambiente com 30, 40 caminhoneiros, até então, matou uma outra pessoa. Vamos chegar no Fábio. Vou colocar aqui, que fica mais fácil para a gente ver aqui e entender a situação. Tá? Relatório dos investigadores diz o seguinte: o diálogo se tornou agressivo, haja vistas que em momento infeliz a vítima chamou o suspeito de corno, sendo que este ficou extremamente ofendido e se dirigindo até seu veículo caminhão para TP 1043, portanto, transportando a bordo e pegando uma arma de fogo, vindo em direção à vítima de auxílio, inserindo vários disparos contra o mesmo. Tem um detalhe: quantos caminhoneiros da Bortoli estavam presos naquele local? Eu digo, porque a própria transportadora Bortoli, no e-mail enviado, utilizado nessa investigação, disse que haviam 17 caminhões. Quantos motoristas da Bortoli tinham no local? Tinha um? Tinham 17. Inclusive o Fernando, que estava do lado dele, era motorista de qual transportadora? Da Bortoli. Tá, mas como é que chegaram no Fábio? Chegaram no Fábio por quê? Quando nós vamos ver ali, ó, após o fato, o suspeito invadiu-se no local, colidido com o portão de entrada do pátio,
derrubando o muro, conforme a artigo do senhor Abacuque Ferreira Neves, do Boletim de Ocorrência 2011-387-503, da tarde de 10/10/2011. A pergunta é: o que esse boletim de ocorrência diz? Eu digo: compareceu nesse CISC policial, relatando que nessa data, por volta das 9h14 da manhã, o senhor Gersino da Rosa e o senhor Fábio Ferreira deixaram seus caminhões estacionados no pátio da ADM para carregar e foram para um barzinho situado na rua lateral da empresa. A vítima não sabe o que houve, que o senhor Fábio Ferreira retornou e saiu disparado em seu caminhão quando colidiu com o portão da entrada do pátio, derrubando a mureta e o muro para evitar maiores aborrecimentos. Aí o caso deles está o BO. Tá, é só isso que diz esse BO. Até então, o boletim de ocorrência era por um abandono de uma carreta dentro do estacionamento, dentro do pátio. Então, por preservação de direitos, para evitar qualquer problema com aquela transportadora ou o proprietário daquele caminhão, se faz o boletim de ocorrência, tá certo. E segundo, era para informar o dano causado. Foi o Fábio? Não sei. Sinceramente não sei. Mas agora, derrubar muro com uma carreta te coloca dentro da cena do crime como suspeito de homicídio? É isso mesmo? Acho que eu estou ficando doido. Porque até então os investigadores chegaram a esse resultado, primeiro, por um depoimento inicial dado à Polícia Militar, segundo, por um boletim de ocorrência, e terceiro, por um e-mail. Eu solicitava o e-mail. Deixa eu só ver aqui o número da página do e-mail. Aqui. O e-mail que foi justamente lido pela doutora promotora, aonde houve uma solicitação do investigador Adeir Barbosa dos Santos, solicitando por meio dessa colaboração da transportadora Golpe para enviar a essa delegacia a qualificação completa do motorista do veículo de placa HTP 1043, para de 9/10/2011, em nome dessa transportadora. Certo? Aí o Ricardo Porto do Rio respondeu o e-mail. E o Museu Adeir dos Santos? Atendendo a vossa solicitação, temos a informar que na noite do dia 9/10/2011 se encontravam no pátio da ADM 17 caminhões de nossa propriedade. Desses 17 caminhões, apenas o motorista do que identificado pelas placas HTP 1043 não compareceu regularmente no seu posto de trabalho na manhã de 10/10/2011. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Ricardo Boto não estava aqui. Segundo, Ricardo Boto era um dos donos. Terceiro, logo em seguida não, alguns anos
em resposta, o senhor Ricardo Bortoli apresenta a verdade dos fatos. E ele deixa bem claro aqui, cumpre, aqui, vamos colocar aqui, e-mail, Ricardo@Bortoli, enviado para quem? Para o senhor Marcelo Mansur, MPMT, para o Ministério Público. Enviou também para o Francisco Silva. Cumpre comunicar a Vossa Excelência na data acima referida, 21/10/2011, a empresa transportadora Bortoli enviou e-mail para o agente policial, o senhor Danilo Barbosa dos Santos, de Campo Grande para Rondonópolis. Opa, eles não estavam aqui. Informando que seu funcionário motorista, o Fábio Ferreira, não se encontrava no pátio da empresa DM, onde tinham 17 veículos aguardando carregamento no dia 10/10/2011. Verdade, ele saiu de lá, ele foi embora. Nada com isso. Contudo, constatou-se posteriormente ter ocorrido uma falha de comunicação, pois na ocasião a transportadora Bortoli não sabia que o referido motorista e o veículo por ele conduzido se encontravam no pátio da empresa, também chamada de base, cujo endereço se situava nas margens da BR-163, da rodovia que liga Rondonópolis a Puxorel, e que o mesmo não havia abandonado seu posto de trabalho naquela data, até porque a função dele era descarregar. Ele já tinha descarregado, ele estava lá junto com o pessoal, confraternizando. Ele ia voltar para a base. Agora ele vai refutar o quê? O e-mail da empresa corrigindo o ato falho de um problema gerencial. Mas as coisas não acontecem na empresa. É o que mais acontece. Até porque a doutora promotora trouxe aqui o fato de que, nossa, ele foi admitido em 2014. O fato foi em 2009. Só tem um porém. A empresa, no caso, ela não tem apenas um CNPJ. No ano 2009, porque não deu tempo de eu juntar os autos e trazer a carteira de trabalho dele, ele estava registrado na empresa Diego Menta Bortoli. E não na transportadora Bortoli. Olha, quer dizer que o remanejamento de funcionários, isso é muito comum dentro da esfera tributária. Quem trabalha na área sabe. Fazer remanejamento de funcionários, sendo colocados em outros CNPJs, para poder conseguir lá um benefício fiscal. Eu entendo a dificuldade do Ministério Público de querer trazer a culpa para o Fábio, porque, querendo ou não, o trabalho anterior, que era dos investigadores, foi muito mal feito. Por que não viram mais pessoas, gente? Só a Jocelyn estava no local? Na verdade, só ela não tinha para onde ir, né? Ela não tinha para onde ir, porque ela morava lá no fundo. Ela era então casada com o proprietário da lanchonete. Se ela está no local, ela vai ouvir disparos mesmo. Mas ela, em sede de delegacia, relatou os fatos. Claro que vai relatar os fatos. Claro que vai relatar os fatos. Porque ela ouviu os fatos. Várias pessoas comentavam sobre o fato, até porque se alguém morrer dentro do seu estabelecimento, ou se alguém morrer perto de você, um fato se tornar um fato notório entre o seu meio, isso não se apaga tão fácil. E surgem muitas informações. Agora, só porque que não precisava ficar no local, pegou e foi embora, e derrubou um muro, ele se torna suspeito? Que isso? Que mundo que a gente vive? Agora a gente vai condenar pessoas por ouvir dizer? É isso mesmo?
eu ouvi que foi o Fábio. Ah, tá certo. E por que o Fábio? Ah, não, porque ele, na hora de sair, roubou muito. Eu fico imaginando uma cena, você está dentro de um ambiente onde acontece um homicídio perto de você. Eu quero saber como vai ficar seu estado emocional. Existem pessoas que são extremamente felizes. Você não é, eu sou uma dessas. Eu não tenho dificuldade de entrar, ver corpo, defunto, ver situação, não tenho. Mas tem pessoas que misericórdia. Só de ver uma gota de sangue, só de ver uma situação como essa, o cara sai disparada. Agora a gente está tratando com pessoas que eram empregadas, caminhoneiros, carreteiros, que eram empregadas de empresas transportadoras, que até então, dentro da situação e do fato, não poderiam sair de lá, porque eles tinham obrigações a cumprir. O problema era na lanchonete. Agora, por que um não tinha obrigação de ficar lá e ele é culpado? É isso. Para falar a verdade, esse é um processo que eu li tão pouco elemento que é difícil a gente ficar falando e cansando Vossa Excelência. Mas uma coisa é certa: não foi o Fábio que cometeu esse crime. Houve o laudo da balística? Houve. Sim, houve o laudo da balística. O laudo da balística detectou que foi o revólver 38. Cadê esse revólver 38? Cadê esse revólver 38? Outra questão: cadê as outras testemunhas desse fato? Por que não foram atrás dos outros motoristas, já que eles ficaram lá até o dia 10? Que falha é essa de investigação? No ambiente aonde tinha muitas outras pessoas, não tem pelo menos mais um ou dois para corroborar aquilo que foi apresentado, pelo menos do ouvir dizer? Não. Isso demonstra que houve um trabalho mal feito. Mal feito pelos investigadores, mal feito pela Polícia Judiciária Civil, à época, tá? À época, não vamos trazer para agora, porque eu sei da eficiência da polícia, eu sei da eficiência da polícia, eu sei quando eles são ágeis em resolver, quando é necessário resolver. Que no caso é em todas as situações, mas nesse caso, se nós formos colocar aqui, eu não vou colocar para tomar mais tempo, mas o depoimento do senhor Adeildo, que é investigador, ele vai deixar bem claro que nem lembra, não sabe o que aconteceu, tem muito tempo. O que eu percebo é que o Estado queria dar uma resposta, precisava dar uma resposta. Ele precisava dar uma resposta de qualquer jeito. Então é o seguinte, vamos lá, vamos dar a resposta para poder encerrar esse negócio rápido, acabar logo com isso. Só que está fácil. Uma senhora falou lá para a polícia militar que foi um carreteiro que matou outra pessoa. Tá, então a gente sabe do carreteiro. Teve um carreteiro que saiu do lugar, fugiu, está aqui o boletim de ocorrência, entendeu? E aí ele derrubou o muro, então foi ele, porque ele estava nervoso e foi. Vou mandar um e-mail para a empresa. A empresa vai lá, erra, e ele deixou bem claro que ele estava em Campo Grande, até então a sede em Campo Grande, inclusive agora a sede da aborto ali uma base delas agora, toda a estrutura está agora no parque universitário, não está mais no local onde era.
Eles montaram uma estrutura melhor. Aí veio o e-mail que confunde toda a situação. Foi o Fábio. Mas a pergunta é: quem viu? Você pergunta para o Jocilene, ela fala: não vi. Não vi. Mas aí vem um colega de trabalho, um amigo. Tá? Colega, estava com ele no lugar e estava fazendo comigo o tempo todo. Realmente, o vulgo índio chegou com a camisa do Vasco, num Fla-Flu, chamando todo mundo de gordo. O jogo começou às 16 horas, o fato foi praticamente às 18 horas. Porque essa é a verdade dos fatos. Até então, ele ofendeu todo mundo que estava presente. Não, mas foi o Fábio Ferreira que atirou. E outro, foi lá no caminhão, voltou. Não cola. Percebe-se que esse processo está todo pautado em ouvir dizer algo, uma fofoca. E tem mais um detalhe, tá? Esse processo, depois da apresentação do relatório dos investigadores, tá? Ele ficou parado por cerca de 9 anos. Esse processo o tempo todo, a todo instante, tá? Tinha o Ministério Público pedindo andamento, mas aí a delegacia falava: não, precisa de dilação de prazo, precisa de dilação de prazo, precisa de dilação de prazo. Dilação de prazo para quê? Ganhar tempo para quê? E é engraçado porque na página, vou localizar aqui, na página 2016, o promotor faz uma observação bem interessante. Gostaria de trazer para Vossas Excelências. Agora aqui eu não consegui localizar porque eu anotei, mas foi tão rápido e vou localizar, porque isso aqui é bem interessante. O promotor diz aqui na seu relatório do pedido. Infelizmente aqui eu anotei. Achei. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ele manda o seguinte requerimento ao delegado, e aí o item C, ele diz algo bem interessante: não perder de vista que o inquérito policial é o esqueleto da ação penal. O que sustenta a ação penal que nós estamos aqui hoje, tratando ela, é justamente o quê? O inquérito policial. Vale dizer, o sucesso da perseguição penal em juízo tem estreita ligação com a eficiência demonstrada na fase investigatória. O que se
indícios, circunstâncias e elementos de prova acarreados no inquérito policial, mais segurança terá o Ministério Público, enquanto detentor do justiça do Estado, de enxergar a verdade e formar a sua convicção para o arquivamento ou para a propositura da ação penal. E, neste caso, o Poder Judiciário para julgá-lo procedente, ajustando por conseguinte a impunidade. Nós percebemos que o Ministério Público quer fazer um trabalho decente, bem feito. Mas não adianta querer fazer um trabalho decente, bem feito, se não tiver um esqueleto que sustente. No mais, ainda, para a gente já caminhar para o encerramento, eu não vou insistir muito, até porque não é muito falar que vai convencer Vossa Excelência. Não. Aqui, ó, página 58 do ID 603 23994. 603 23994. Tá? Está dando inquérito. Aqui, voltando ao raciocínio, como eu falei, aqui não é para muito falar que eu vou convencer Vossa Excelência. O que eu quero aqui é somente bom senso. O direito penal brasileiro, ele tem por regra a liberdade. O direito penal brasileiro entende que, na dúvida, pró réu, na dúvida de julgar, pró societar, é o que está acontecendo aqui. Vamos entregar ao povo para decidir essa situação? Mas agora, na dúvida, solte-se, liberte-se. E aí sou eu que digo isso? Não. Claro que não. Vamos lá. Aqui esse primeiro documento é uma decisão do juízo inicial que é aonde ele diz o seguinte, e isso é válido para tomar a decisão de Vossas Excelências. Vou organizar aqui. Doutor Henrique de Freitas Meneghel, saudoso, ele requereu a prisão preventiva. O senhor Fábio, página 40. É isso? Isso. Deixa eu confirmar aqui. Foi a ligação preventiva do senhor Fábio. Dito que ele havia fugido do local. O fundamento era fuga. Mas aí, o excelentíssimo doutor juiz disse o seguinte: não obstante haja indício de autoria do representado, é certo que se mostram extremamente frágeis
e incapazes de sustentar a determinação de prisão. Os elementos indiciários que conduzem à autoria do representado são a cópia do boletim de ocorrência da Folha 09, no qual verifica que a testemunha Jusilene Soares da Silva, que não foi inquirida, teria narrado a discussão entre indiciado e vítima, conforme se observa do campo 06 do boletim de ocorrência e folha 09. Aliás, é um relato constante da narrativa do boletim de ocorrência, em folhas 12 e 13, ao relatório policial, em folhas 15, no qual os investigadores de polícia concluem pela autoria do representado diante do fato de estar em local incerto e não sabido. Assim, é imprescindível que a autoridade policial realize diligências no sentido de ouvir testemunhos do fato, ao menos no silêncio Soares da Silva, que foi mencionado no boletim de ocorrência, a fim de demonstrar de forma suficiente o sentido de autoria. Dessa forma, não estando satisfatoriamente comprovado consistente fumaça do cometimento do crime, vamos colocar dessa forma, do delito, moralmente, no que se refere aos indícios suficientes de autoria e devido à representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do indiciado Fábio Ferreira. Aí você, então, lendo esse documento, entende o seguinte: espera aí, o que ele está dizendo é que pelo menos ouvir a senhora Jusilene. Bom, nós ouvimos, o que ela falou? Ela falou quem matou? Não. Ela viu o fato? Não. Então como é que nós vamos decidir que foi o fato? Impossível. Ainda mais no ambiente onde estava comprovado que tinha vários caminhoneiros. Aquilo que a outra promotora falou é verdade. Nós não podemos ser ingênuos de achar que não tem carreteiro que anda armado. Não tem razão. Advogado anda armado. Médico anda armado. Agora a pergunta é: era ele que estava armado? Era ele? Tem alguma prova que diz que ele estava armado? No ambiente onde tinha 30, 40 homens, onde tinha flamenguista. Nada contra os flamenguistas. Vamos com calma. O doutor, nada é flamenguista. Meu pai é flamenguista, meu irmão é flamenguista. Eu é que puxei minha mãe e fui pro Botafogo. Eu sou da parte da elite do futebol. Entendeu? Não sou tão sábio quanto o doutor Leonardo, mas estou junto com esses. Estou junto com esses. Mas agora, você chega num ambiente onde tem várias pessoas e somente uma, não há indícios de outros, ou então não há nenhum indício forte da circunstância de que era ele que estava armado, ninguém mais viu ele ir e vir. É necessário que se absolva. É necessário que se absolva. O caminho final aqui, que já falei demais. E como eu já falei, não é por muito falar. Não é por muito falar. É pelo que está juntado nos autos. Pelo que está juntado nos autos. Tá? É que nós temos que decidir. E aí, aqui estão os quesitos formulados pelo juízo. O primeiro quesito é: no dia 9 de outubro de 2011, por volta das 18 horas, na rua A1, próximo ao alojamento do Agostinho, no distrito industrial, nessa cidade de Rondonópolis, Geralcino da Rosa sofreu os ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo, conforme descrito no laudo pericial que causaram a morte? Sim, claro, isso aí não vai discutir. Está lá o laudo, comprovando a forma como
como foi em frente. Tem o laudo também da balística, deixando bem claro que foi um projeto de 38. Até aí, ó, é sim. Mas agora, no item 2. O réu Fábio Ferreira efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima Geralcino da Rosa? É não! 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 Até porque a testemunha estava do lado dele no momento dos disparos e viu toda a situação. Correu também. As provas que foram juntadas a esses autos, nenhuma delas tem uma correlação direta com ele. Derrubar um muro saindo de um pátio é indício de autoria de um crime? Não é. Ouvir falar, ouvir dizer de uma pessoa que estava fora do local do fato, do local do fato que eu digo assim, do ambiente ali 1 metro, 2 metros do fato, 3 metros, que poderia ver, estava dentro da cozinha. Pô, podia ter pego pelo menos uma das atendentes que estava lá na frente para poder falar, né, gente? Se eu sou policial, eu vou dar uma relação de todo mundo que trabalha aí. Não, foram ouvir a pessoa que está lá dentro da cozinha, e só ouviu o disparo, que o disparo aconteceu. Disparo aconteceu. Diante desses elementos, quando for lido esse quesito, o réu Fábio Ferreira efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima Geralcino da Rosa, qual é a resposta? Não. Não. E aqui se encerra. E assim será feita justiça. E assim será feita justiça. Nós não podemos atrapalhar a vida de um homem que depois do fato ainda continuou trabalhando na mesma empresa por cerca de 9, 10 anos. É isso mesmo? 2011, 10 anos. Que isso? Uma pessoa que até então é íntegra, é casado, tem seus filhos, tudo bem, são maiores, mas tem sua família. Agora nós vamos, por um ouvir dizer, por uma falácia, colocar esse homem encarcerado para poder dar uma suposta resposta? Não, isso não é justiça. Isso não é justiça. Justiça, entendemos que não há elementos. Os elementos que até então surgiram foi de ouvir dizer, de pessoas que não viram o fato, não viram nada, e corroborados de um elemento circunstancial, que é o boletim de ocorrência de uma terceira pessoa dizendo que foi derrubado um muro, que ninguém viu quem derrubou esse muro. Está me entendendo? E não pode condenar por isso. Então, peço encarecidamente que nesse segundo digam não, e a justiça será feita. Muito obrigado pela paciência, por me ouvir. E eu esqueci, né? Um beijo para minha esposa, para a esposa do Chico, que está aqui presente, assistindo esse momento. E muito obrigado.